No ambiente que a gente está estudando computação, a gente está aprendendo a fazer aplicações com código, fazer programas. E esses programas vão ser utilizados por pessoas e por empresas. A gente aqui mesmo no ambiente de empresa júnior de engenharia da computação, a gente tem muito contato com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de software. E esses sites, esses software, eles precisam rodar em algum lugar. Então, eu posso me fazer a pergunta, já que eu tenho todos esses programas, todos esses sistemas que eu desenvolvi, porque eu não posso rodar todos eles em uma máquina. Eu subo um computador lá, parrudão, um servidor com 300 GB de memória RAM, e aí eu boto todas as minhas aplicações, todos os meus sites que eu desenvolvi, todos os meus softwares, para poder rodar nesse computador. Por que não funciona? Alguém consegue me responder isso? Alguém tem alguma ideia de por quê? Porque se ele der problema, você vai perder tudo de vez. Você precisa de algum mecanismo de manter disponível, né? Eu acho que é ineficiente uma coisa só. Concorrência de programas de recursos, você pode ter um software que vai requisitar muito o processador, como um banco de dados, SQL, por exemplo, concorrendo com uma outra aplicação que também está usando o banco de dados, e essa concorrência ela é impraticável. Não tem como ser bom em tudo, então acredito que os caras vão gastar muito mais dinheiro investindo numa super máquina do que se eles gastassem em diferentes máquinas que fossem específicas para cada atividade. Geralmente, quando a gente vai rodar um sistema web, por exemplo, a gente precisa rodar o front-end, a gente precisa rodar o back-end, a gente precisa ter um banco de dados, a gente precisa ter um servidor de fila, por exemplo, e são vários serviços. E vai muito do que todo mundo falou aí. A gente tem concorrência ineficiente, você tem alto consumo, tudo rodando numa máquina só. A gente falou da parada de backup, né? Se você perder a máquina, você perde tudo de vez. Então tem muito disso. É muito ruim a gente ter que rodar vários serviços da gente numa máquina só. Então pense, por exemplo, você está numa empresa que você tem vários sistemas, só que um sistema mais antigo foi desenvolvido em ASP.NET, o outro mais novo foi desenvolvido em PHP 5, aí você tem outro que foi desenvolvido em PHP 7, você tem bancos em MySQL, SQL Server, Oracle. Se você for rodar tudo isso numa máquina, amigo, se você conseguir, você é muito sortudo, porque, por exemplo, você não vai conseguir instalar duas versões de PHP, pelo menos eu acho que não consegue de forma tão fácil, instalar duas versões de PHP no computador só, ainda instalar todos esses outros sistemas em cima. Então, isso é um problema real, né? E uma solução que foi encontrada para esse problema é justamente uma máquina virtual. Então a gente tem as máquinas virtuais como solução para esse problema. Se eu não posso ter tudo instalado numa máquina, num servidor só, eu posso criar várias máquinas virtuais, cada uma com uma aplicação diferente, e isso soluciona o meu problema, porque se eu perder uma máquina, só vai perder aquele sistema, eu consigo recuperar sem afetar todos os outros sistemas. Se eu precisar instalar versões diferentes de software, eu posso instalar em cada máquina virtual e não vai afetar as outras.